Voltamos para a segunda parte do nosso último programa sobre a Casa da Teologia. Nós começamos essa conversa na semana passada com o teólogo e professor universitário Afonso Murad, professor nuísta, coordenador de extensão na Faculdade Jesuíta, aqui em Belo Horizonte. Ele é autor, junto com outros dois teólogos, do livro que é tema do nosso programa. Quem desejar concorrer a um exemplar do livro pode ligar para o nosso canal interativo. 31 é o código de área, 3209-0122. Murad, como falamos no finalzinho do primeiro bloco, vamos falar sobre, como comentamos, né, vamos falar sobre as correntes atuais. Né? Na América Latina, talvez uma importante contribuição tenha sido, ou a da teologia da libertação no campo católico, a teologia da missão integral, como é tratada no meio evangélico. O que especificamente significa a contribuição da teologia da libertação e a teologia da missão integral? A contribuição da teologia da libertação é fundamentalmente o seguinte, é perceber que a fé cristã não se limita só ao indivíduo, à sua dimensão íntima e pessoal, que a fé tem um impacto social. Se de fato nós somos seguidores de Jesus, acreditamos na causa de Jesus, isso tem que se traduzir em novas estruturas sociais, que incluam as pessoas e os grupos, que possam trazer educação de qualidade, alimentação, quer dizer, uma vida plena, uma vida que integre a dimensão carnal, cultural com a dimensão espiritual. Então, grande contribuição da teologia da libertação é essa. Outra grande contribuição é o seguinte, é essa percepção que não vem da teologia, vem da prática popular, dos círculos bíblicos, dos grupos populares, que o povo não é só destinatário da evangelização, não é só um objeto a qual você vai destinar a evangelização, o povo é sujeito, é protagonista. Eu, nos meus muitos anos como agente pastoral, eu tenho experiências lindas a contar, de estar em grupos de círculo bíblico e estar escutando pessoas simples, pessoas que têm sexta série, oitava série, com uma sabedoria enorme, fazendo conexões entre a Bíblia e a vida maravilhosa. Essa convicção de que os pobres não são só os coitadinhos a qual você tem que ir lá levar uma cesta básica. São sujeitos, são pessoas com dignidade e que a igreja tem que criar esse espaço para que os pobres resgatem sua dignidade. Quer dizer, a grande contribuição da teologia da libertação é essa, é perceber que os pobres na igreja têm lugar como protagonista. Eles não são simplesmente os coitadinhos que têm que ser ajudados. E isso marca a grande diferença entre a chamada Igreja da Libertação e a Teologia da Libertação de um trabalho assistencialista. E a teologia da prosperidade? Ou a leitura da teologia da prosperidade tem sido feita por algumas igrejas, que procuram também levar as pessoas a melhorar de vida, etc. O grande problema da teologia da prosperidade é que ela associa a ideia de que Deus é o Deus da vitória, é o vencedor. E esse vencedor, Deus vencedor, só acontece praticamente no momento em que a pessoa, ao aderir a determinada igreja, a esse Deus vencedor, e fazer um trato com ele vai ter, tudo vai funcionar direitinho. Né? A pessoa não vai ter doença, ela vai ter uma prosperidade econômica, a família vai toda do certo. A gente sabe na prática que a coisa não é bem assim. A própria Bíblia testemunha que o justo é sofrido, é perseguido, que nem sempre a adesão a Deus significa sucesso. Então, o que acontece na teologia da prosperidade é que ela é enganosa. Ela funciona para alguns e para outros não. E outra coisa, ela reforça a entrada das pessoas na sociedade de mercado. Né? Ou seja, ter prosperidade é ser consumidor como outro qualquer. Isso é gravíssimo. Né? E aqui nós vemos uma questão nova que a chamada ecoteologia tem trazido. A teologia que se articula com a ecologia se a gente continuar com esse sistema de produção e de consumo que nós temos hoje, nós vamos levar o nosso planeta para o caos. Nós já estamos vendo sinais disso. Mudanças climáticas, poluição do ar, diminuição da qualidade da água. Então, achar que o cristão é alguém a qual está destinado a ter sucesso só nesse mundo, não é sucesso nem a qualquer custo, não. E nem seria possível, né, de identificação com o cristianismo?
Em parte, como você disse, sim. Em parte, sim. Está me entendendo? Quer dizer, há uma dimensão que a Bíblia testemunha, que a pessoa que pratica o bem, que vive na justiça, nas boas relações, que ela pode ter uma vida abençoada. O problema é quando você transforma isso numa fórmula mágica, entendeu? Esse que é o problema. Ou seja, se você é de Deus, você vai ter sucesso. Aí a pessoa, ótimo, é de Deus, mas tem um problema na vida, grave. Aí ele começa a pensar, bom, o culpado sou eu. Né? Eu não tenho fé suficiente para Deus vir transformar minha vida. Coitado, às vezes a culpa não é dele, não. Há um monte de fatores que interagem. E a teologia da libertação exatamente vai mostrar isso, que uma fé encarnada tem que levar em conta uma série de condicionamentos ideológicos, políticos, sociais, econômicos. Não basta só acreditar em Deus que as coisas vão acontecer magicamente. Não vão. Murad, eu queria falar com você de teologia bioética, teologia ameríndia, teologia afro, enfim. Vamos falar de teologia pública, né? O que é esse segmento, né, que tem defendido uma teologia pública? O que significa falar em teologia pública? Ora, tem acontecido que em muitos lugares a teologia fica restrita ao ambiente interno. Né? O ambiente católico, lá os seminaristas, estudar teologia para ser padre. No ambiente evangélico, exatamente, também tem os centros de estudo teológico para formar os pastores e ponto. A teologia pública propõe outra coisa. Propõe o seguinte, olha, se a fé cristã tem alguma coisa a dizer à sociedade contemporânea, ela tem que estar lá nos espaços onde tem o diálogo dos saberes. Então, a faculdade de teologia tem que estar ligada aos cursos de ciência da religião. Nos grandes debates, a teologia tem que estar presente nesse processo de ensinar e de aprender. Então, eu penso, por exemplo, que as PUCs hoje cada vez mais têm que exercitar isso. No Sul, nós temos uma experiência belíssima no Instituto Humanitas, da Unicinos, que é extraordinário. Está sempre fazendo pontes entre o saber teológico e outros saberes. Então, eu penso que hoje nós temos uma missão belíssima na teologia contemporânea, que é exatamente estabelecer essa relação com outros saberes. Sim. No caso, mais recentemente, nós temos acompanhado um debate sobre a profissão do teólogo. Né? Quem que é esse profissional, Murad? Olha, a teologia está abrindo muitas possibilidades profissionais hoje. Tem gente que faz teologia e depois acaba trabalhando em ONGs na área social. Por quê? Porque se percebe que uma pessoa que faz uma teologia aberta, ela consegue dominar várias áreas do saber ao mesmo tempo. Então, muita gente hoje faz teologia e acaba trabalhando em entidades sociais. Outras pessoas fazem teologia e vão ser professores de ensino religioso ou especificamente em determinada igreja, em escolas cristãs. Outros vão trabalhar na área de saúde. Então, na área explicitamente acadêmica da teologia mesmo, serem professores de teologia ou professoras de teologia em outros centros acadêmicos. Então, a teologia está abrindo um espaço profissional. Se você que está ouvindo a gente quer estudar teologia, procura uma faculdade de teologia. Há uma coisa interessante hoje também. Pessoas que profissionalmente já se realizaram, né? Estão aí nessa faixa entre a segunda e a terceira idade, estão procurando hoje estudar teologia porque querem saber mais. Então até nem tem interesse profissional, mas tem interesse existencial. Então, graças a Deus, a teologia tem crescido muito. Eu estou feliz de estar aqui no programa seu, porque também percebo que a teologia tem uma possibilidade de um diálogo muito fecundo com a ciência da religião. Nós temos muito que aprender com vocês da ciência da religião, porque vocês fazem análise do fenômeno religioso na sociedade contemporânea e a gente, sumindo esse saber, pode repensar muitas coisas da nossa experiência religiosa. Sim. Agora tem aquele outro risco também, que é o risco que aconteceu recentemente num parecer do MEC, é de confundir, né, a especificidade da teologia com a da ciência da religião. E como é que está esse debate? Exato, porque, no meu ponto de vista, a teologia é um saber a partir de uma determinada crença, a partir de uma determinada concepção religiosa. A ciência da religião, ela tem essa imunidade, entendeu? Ela faz uma análise com muitos saberes da psicologia, da antropologia social, mas ela não se posiciona. E é muito importante esse distanciamento crítico da ciência da religião, sabe? Para nós, porque inclusive nos ajuda a purificar algumas expressões da fé cristã e também porque exatamente com esses saberes diferentes que a gente constrói aquele sabor, né? Como o agridoce, como uma salada que tem muitas frutas.
Eu acho que a sociedade contemporânea hoje, ela é da diversidade e a religião tem que se abrir cada vez mais à diversidade, sem perder sua identidade, mas tem que se abrir à diversidade. Ok. Murad, muito obrigado. Fica o convite, então, para a leitura do livro A Casa da Teologia, publicação conjunta, editora Sinodal, editora Paulinas. E nós temos um blog do nosso livro. Eu quero pedir ao nosso telespectador que dê uma olhadinha. Ele se chama Casa da Teologia, tudo junto, .blogspot.com. Eu vou fazer o seguinte, no nosso blog eu vou deixar o endereço, o link lá para vocês. Muito bom. Tá bom? Olha, o Religário de hoje fica por aqui. Para continuar acompanhando o nosso programa, acompanhar também outras notícias sobre o blog que o Murad acabou de falar, visite então pucminas.br/ppgcr. Agradeço a presença do nosso convidado, Afonso Murad, por essa conversa de 2 semanas. Agradeço a você também pela companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com outro Religário, Conhecimento e Religião. Até lá.